Bolsonaro continua preso em casa? Já faz mais de uma semana que o Bolsonaro teve contra si um inquérito. Lembra daquele coação no curso do processo que o Bolsonaro estava sendo investigado junto com Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro? Mais um desses processos aí que envolve perseguição, que envolve uma forma de tirar do jogo político e jurídico pessoas ligadas a direitas. Enfim, Bolsonaro teve contra si esse inquérito arquivado. Mas vejam vocês, Bolsonaro está em prisão domiciliar, está com tornozeleira eletrônica em razão desse processo, em razão desse inquérito. Quando foi concedida a medida cautelar prendendo o Bolsonaro em casa, foi sob a justificativa desse processo. Mas espera, mas se esse processo está arquivado, por que o Bolsonaro não está solto ainda? Detalhe, essa medida poderia ser dada de ofício, inclusive, no ato do arquivamento, mas não foi feito. E agora vem o pior. Os advogados de Bolsonaro fizeram uma petição pedindo a liberação de Bolsonaro. Isso já faz mais de 7 dias. E o Bolsonaro continua preso em casa, em prisão domiciliar, com uso de tornozeleira, como se estivesse sendo investigado por esse processo. O que justifica isso? Detalhe, nessa semana que o Bolsonaro continua preso, já tirando todo o período que ele está preso, né, que é uma forma abusiva, Bolsonaro passou mal de novo, Bolsonaro teve soluço, foi chamado médico e graças a Deus Bolsonaro não precisou ser deslocado ao hospital. Mas vocês acham que isso não tem relação com a questão psicológica que o Bolsonaro está enfrentando? Gente, a gente vê que o sistema de fato não quer apenas prender Bolsonaro. O sistema quer eliminar Bolsonaro. E mais, o sistema quer eliminar todo aquele que possa representar uma aproximação maior com Bolsonaro. Vamos usar o exemplo do Eduardo Bolsonaro. Você acha normal que o cara teve contra si simplesmente agora um inquérito aberto para apurar questões de quê? De Covid? O que isso tem a ver, cara? Mas por que eles fazem isso? Porque eles vão acelerar o inquérito. A denúncia vai ser rápida. A defesa, pro forma. Isso é questão só de formalidade. E ao final, Eduardo é condenado. Por quê? Porque o sistema quer condenar. O cara pode ter não cometido nada, mas ele vai contra o sistema condena. Vocês estão vendo como é que funciona? E mais, nesse processo agora do Eduardo e do Paulo Figueiredo, nessa coação no curso do processo, vocês estão vendo como esse processo está andando rápido? Quantos processos estão parados no Supremo? Que ninguém analisa mais de 2, 3, 4, 5, 6 anos, 10 anos, 20 anos. Olha o caso do Collor. Quantos anos demorou para o Collor ser julgado? E detalhe, coisas graves. E aqui no caso do Bolsonaro e do Eduardo Bolsonaro é a fala. Eles estão querendo imputar Eduardo Bolsonaro uma coação do processo sob atos que o Eduardo Bolsonaro não tem poder de decisão. O poder de decisão é do Trump. O presidente dos Estados Unidos é o Trump. É ele que decide o que fazer ou não fazer. E detalhe, estão tratando o Trump e estão tratando todo o sistema americano como se fosse um sistema, sei lá, amador, como se eles não fossem investigar os fatos que são trazidos a eles, que são levados a eles. Então toda decisão do governo americano é com base em fatos comprovados. Não é uma mera alegação. Isso acontece no Brasil, mas isso é lamentável. Enquanto isso, o PT tá lá, tentando na Câmara dos Deputados de toda maneira tirar o relator, que envolve o quê? Cassação do Eduardo Bolsonaro. Gente, é tudo em cima dessa família. É o poder legislativo, é o poder jurídico, é o poder econômico, é a Faria Lima, tudo focado para destruir a família Bolsonaro a todo custo. Mas que mal que essa família representa pro Brasil? Tu não vê essa mesma ânsia para pegar famílias de fato corruptas, envolvidas com crimes graves? Mas contra os Bolsonaros eles vão para cima, porque o Bolsonaro questiona o sistema. Isso vai acontecer com você, vai acontecer comigo, isso vai acontecer com qualquer um que questiona o sistema. Mas nós não podemos recuar. E o Olavo de Carvalho dizia isso. Não retroceder jamais. Na política vence aquele que aguenta mais. Na política vence aquele que aguenta toda a pressão. É mais ou menos a história do Rocky Balboa. Vocês lembram que lá no filme o Stallone dizia que não é aquele que bate melhor, mas é o que sabe apanhar mais? Então na política é assim também que funciona, principalmente aqui no Brasil. E é por isso que Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro parecem massa de pão. Quanto mais o sistema bate neles, mais eles crescem, mais eles aumentam. E aí eu concordo com o Paulo Figueiredo nessa história toda, onde ele fala que em 2026 Bolsonaro será presidente da República. Vocês podem ter certeza disso. Mas isso também passa por você numa anistia ampla, geral e irrestrita. Você tem que cobrar do deputado. Cobre dos deputados no Congresso. Agora é a nossa vez de mostrar também que nós pensamos no Brasil, porque não adianta só ficar aqui fazendo vídeo reclamando. Não adianta só buscar like, não adianta só buscar seguidor. Nós temos que cobrar dos deputados. Mandar mensagem, WhatsApp, e-mail, ligar, porque esse deputado daqui a 10 meses vai querer o seu voto. E 10 meses passa rápido. Ele sabe que nós não vamos esquecer. Então o cara que for contra uma anistia ampla, geral e irrestrita com Bolsonaro candidato, nós temos que dar um chute no rabo desse cara. Entendeu como é que funciona? Mas compartilha esse vídeo pro máximo de pessoas que você puder. Se inscreva nesse canal. Aperte aí no sininho para você receber notificação. Porque o algoritmo entende que de fato esse conteúdo é relevante. É uma forma que a gente tem de eliminar o marxismo, gente. O marxismo tá tomando conta da vida da gente. Se nós não fizermos nada, o marxismo logo vai tomar conta de tudo. E aí não adianta mais chorar. Pense no seu filho, pense no seu neto, na sua neta. Então compartilha esse vídeo. E de resto, vá de retro, Satanás.